a questão número 1. A questão número 1 da nossa prova, ok? Veja, do nosso exercício. Nós temos aqui um texto do romance A Moreninha, do Joaquim de Macedo. É um romance urbano. E, importante, gente, nessas questões com texto, você lê o enunciado para ver o que o enunciado quer. E a pergunta que se faz no enunciado deverá ser verificada no próprio texto. Os textos que eu uso para as questões, esses textos, eles contêm alguma pista, algum índice, algum elemento que vai ajudar você a resolver a questão, ok? No caso aqui, dessa questão, desse texto, sobre esse texto de A Moreninha, do Joaquim de Macedo, que é um romance urbano do romantismo, temos a concepção de amor presente nos textos de Joaquim de Macedo, fica evidente no trecho. Veja só, a concepção de amor fica evidente no trecho, fica evidente nesse fragmento, a concepção de amor presente no romance de Macedo. Assinale as afirmativas que analisam essa questão. Que questão? A concepção de amor presente neste fragmento. Então, nós temos aí 3 afirmativas. Afirmativa 1. A concepção de amor expressa no fragmento indica idealização do sentimento amoroso e da mulher amada. A idealização do sentimento amoroso, Augusto amava deveras. O amor exercia nele um poder absoluto e invencível. A encantadora moreninha, toda cheia de encantos e graça. Augusto viu-a chorar por ver que ele não chegava e suas lágrimas queimavam-lhe o coração. Veja só, amava deveras. O amor exercia um poder absoluto. O fato de vê-la chorar, o coração dele, as lágrimas do choro dela faziam queimar o coração dele. Isso aqui são elementos reveladores dessa idealização do sentimento amoroso. Veja que é um amor sublime, um amor que faz sofrer, um amor que faz chorar, um amor absoluto, invencível. Há uma idealização do amor. E também idealização da mulher. A moreninha toda cheia de encantos. A moreninha encantadora. Há também uma idealização da mulher. Então, um verdadeiro. Item 2. Ocorre no fragmento a valorização da fantasia e da imaginação. Veja só. Ora, há ideias mais livres que as do preso. E pois o nosso encarcerado estudante, esse encarcerado aqui não é que ele estivesse na cadeia, é que o pai dele, ele era estudante de medicina, o Augusto, e o pai dele, em razão dos estudos, proibiu ele de sair de casa para ver a namorada. Então, ele estava preso em casa estudando. O nosso encarcerado estudante soltou as velas da barquinha de sua alma. Olha só a linguagem romântica, né? Soltou as velas da barquinha de sua alma. Pega uma metáfora, né? A alma como que navegando num barco a velas. Ele solta as velas para que a alma pudesse viajar. Que voou, a alma voou atrevida por esse mar imenso da imaginação. Ele preso, sem poder ver a moreninha, a sua alma passou a navegar no mar imenso da imaginação. E a alma dele começou a criar 1000 sublimes quadros. Veja o que é isso. Ele, distante da mulher amada, começa a navegar no mar da imaginação. Começa, em suas fantasias, criar 1000 sublimes quadros. Então, verdade, valorização da fantasia e da imaginação, que é uma característica típica das narrativas do romantismo, verdadeiro. Item 3. A relação entre Augusto e a moreninha evidencia a caracterização do poder absoluto do amor sobre as personagens. E essa dica já está dada aqui. Exercia nele um poder absoluto e invencível. Esse poder absoluto que é exercido sobre Augusto não é só sobre Augusto. A gente vê aqui no final que, como ele tardava, ela começou a chorar e as lágrimas dela queimavam o coração dele. Veja que esse poder absoluto do amor atinge os dois personagens. Verdadeiro. Então, essa questão número 1, sobre os romances urbanos, as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Quase todos vocês acertaram essa questão. Questão número 2. O excerto a seguir é o trecho final de Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Portanto, romance romântico, romance
urbano. A questão é a seguinte: relacione o fragmento, esse fragmento aqui, com o contexto da obra Memórias de um Sargento de Milícias e analise as afirmativas da seguinte. Então, o aluno tem que associar esse fragmento com o contexto da obra como um todo. E aí o aluno teria que se lembrar que Memórias de um Sargento de Milícia é a história de um malandro, o Leonardo, que vive no Rio de Janeiro, um personagem picaresco, um personagem atípico, porque não é um herói romântico como normalmente se espera. Ele vive de malandragem, vive de espertezas, mas ele se torna um personagem romântico porque, ao final da obra, ele acaba sendo completamente vencido pela experiência amorosa. A vitória final do amor acaba reconduzindo o personagem para o universo romântico. Mas a questão aqui é o que é que há nesse fragmento que tem a ver com o romance Memórias das Milícias. Eu quero destacar aqui, veja, nesse fragmento aqui nós temos uma conversa entre Maria Regalada e o Major. O segredo que a Maria Regalada dissera ao ouvido do Major, no dia em que for acompanhada por Dona Maria e a comadre, pedir pelo Leonardo. Que segredo foi esse? Ela pediu pelo Leonardo ao Major. Foi a promessa de que, se fosse servido, ou seja, se o pedido que ela fizera em relação ao Leonardo, e que pedido era esse? O pedido para que Leonardo fosse promovido a sargento. Sargento de milícias da Polícia do Rio de Janeiro, né? Então, veja, se Maria Regalada fosse servida, cumpriria o gosto do Major. Está, pois, explicada a benevolência. Que benevolência? O fato de o Major, olha só, o Major, desta vez, achou o pedido muito justo, em consequência do fim que se tinha em vista. Qual era o fim que ele tinha em vista? Que a Maria Regalada cumprisse os seus gostos. Quer dizer, Maria Regalada diz: atenda o meu pedido, promova o Leonardo e eu vou atender o seu gosto, vou fazer o que você quer. Ele achou o pedido justo, vou promover e a Maria Regalada fará o que eu quero. É bom lembrar que no contexto do romance, esse cumprir o gosto do Major está relacionado com os favores amorosos que a Maria Regalada prometeu oferecer para o Major se o Major atendesse o pedido em relação ao Leonardo, que seria a promoção do Leonardo a sargento de milícias. Essa questão é importantíssima. Então, veja, o trecho, o Major desta vez achou o pedido muito justo, em consequência do fim que se tinha em vista, aponta para uma crítica do romance a um aspecto vigente na cidade carioca da metade do século XIX. O jogo de interesses. A Maria Regalada pede a promoção do Leonardo e oferece, em troca, favores amorosos. Veja que é uma corrupção que ocorre no contexto do romance. O romance realiza uma denúncia do jogo de interesses que motivava o comportamento dos indivíduos. Verdadeiro. Item 1, verdadeiro. Item 2. A relação entre a personagem Maria Regalada e o Major é a personificação da troca de gentilezas, mesuras e galanteios respeitosos próprios das convenções românticas. É errado. Maria Regalada oferecer ao Major favores amorosos em troca do atendimento do pedido da promoção do Leonardo não tem nada de respeitoso, não tem nada de galanteios adequados às convenções românticas. Na verdade, é um traço realista. O romance, apesar de romântico, ele já antecipa alguns traços realistas. Portanto, falso. Item 2, falso. Item 3. A ascensão de Leonardo, o erro gramático aqui, né? A ascensão de Leonardo ao posto de sargento de milícias é reveladora dos méritos do herói romântico. Erro, mérito, não há mérito nenhum no Leonardo. Ele só foi promovido porque a Maria Regalada intercedeu junto ao Major. Ele, na verdade, né, foi promovido mediante peixada. Não há mérito nenhum. Reveladora da superação sacrificial de agruras e dificuldades imensas. Nada disso. Leonardo era um malandro, era um picaresco, era um indivíduo que gostava de facilidades. Ele é promovido sem mérito algum. Ele é promovido tão somente ao cargo de sargento de milícias, graças à intervenção de Maria Regalada, mediante a promessa
de favores amorosos a serem oferecidos ao major. Algo totalmente contrário aos princípios românticos. Errado, portanto, apenas o item 1 é verdadeiro. Então, gabarito, letra A, apenas a afirmativa 1 é verdadeira. É provável que nas provas de vocês esses itens estejam embaralhados, mas a resposta permanece a mesma, ok? Apenas a afirmativa 1 é verdadeira. Próxima questão. Aqui está um texto, o texto não indica qual é o romance, de onde se extraiu o fragmento, porque é exatamente isso que se quer na pergunta. Olha só, o fragmento acima é de um romance representativo do escritor José de Alencar, a pista já foi dada, é de José de Alencar. A temática, a cena representada e o estilo adotado na escrita permite a identificação dessa obra. Representamos uma comédia na qual desempenhamos nosso papel com perícia consumada. Eu sou uma mulher traída, o senhor, um homem vendido. É um diálogo entre a mulher e um homem. O homem diz, vendido, exclamou Seixas. Aqui já temos uma pista, Seixas. Primeira pista, o personagem. Quem é o personagem? Seixas. Seixas, personagem do romance Senhora. Vendido, sim, ela responde. Não tem outro nome. Sou rica, sou muito rica, sou bilionária. O senhor estava no mercado, comprei-o. Que temática é essa? O casamento por dinheiro. Que cena representada é essa? A cena em que a Aurélia lança ao rosto do Seixas o fato de ele ter se casado por dinheiro, o fato de ele ter se vendido. E o estilo adotado, que é o estilo de escrita de linguagem próprio do José Alencar. Tudo isso revela que esse fragmento é do romance Senhora, que é o romance que aborda a temática do casamento por dinheiro. Todas as obras são de Alencar, mas dessas, a única que aborda o casamento por dinheiro é esta, a única que aborda nestes termos o casamento por dinheiro e a única em que há um personagem Seixas que se vende e que se casa por dinheiro. Então, gabarito letra D, Romance Senhora, do escritor José de Alencar. Romance em que a mulher se casa, compra o marido mediante pagamento de um dote. Próxima questão. Vamos lá, né? Romances urbanos. No excerto, são transcritos 2 momentos da narrativa de Lucila, de José de Alencar. Então, veja só, o fragmento 1, os 2 momentos. Primeiro momento, fragmento 1. Segundo momento, fragmento 2. O que é que se quer? Sobre esses fragmentos afirma-se. Bom, em primeiro lugar, eu quero destacar. No primeiro fragmento, nos 2 fragmentos, a fala é de Lúcia. No primeiro fragmento, olha o que é que Lúcia diz. Que ideia! Para que amar? O que há de real e de melhor na vida é o prazer. Veja, ela questiona a necessidade de amar. Ela diz que o que há de melhor na vida é o prazer. Quando eu lhe ofereço um beijo meu, que importa ao Senhor que 1000 outros homens tenham tocado o lábio que o provoca? A água lavou a boca, como o copo que serviu ao festim. Veja, ela tem uma visão promíscua, libertina da experiência amorosa. Eu beijo você e se eu beijei 1000 outros homens, que diferença faz? Lavou-se a boca, o novo beijo é um novo beijo, não há problema nenhum nisso. Veja, esse é o primeiro momento. O momento inicial do romance, quando Lúcia ainda é uma prostituta. E como prostituta, ela tem essa visão do amor. No segundo fragmento, ela já se redimiu, ela já se regenerou. E o que é que ela diz? Se soubesses que gozo supremo é para me beijar neste momento. Veja, enquanto no primeiro momento o beijo é uma coisa banal, trivial, tanto faz beijar um como beijar 1000 outros homens. No segundo fragmento, o beijo traz um gozo supremo. Gozo supremo é para mim beijar-te. E aí ela ainda prossegue. É a minha alma só que te beija. Enquanto no primeiro momento, o amor, o beijo, são experiências associadas ao prazer, à experiência carnal. No segundo momento, o beijo está associado a algo divino, sagrado, supremo. É a minha alma só que te beija. Ou seja, o beijo passa a ser uma experiência da alma, uma experiência do espírito. Isso é importantíssimo para a resolução, para a análise das afirmativas. Primeira afirmativa. No primeiro dos 2 fragmentos,
A visão de Lúcia sobre o amor, quando ainda é uma cortesã quer dizer prostituta. No segundo momento, temos a visão de Lúcia, agora denominada Maria da Glória, depois de ter abandonado a vida de cortesã. No primeiro, prostituta, visão carnal do amor. No segundo momento, abandonou, purificou-se, regenerou-se. Temos uma visão purificada do amor. Verdadeiro. Verdadeiro. 2. A mudança de opinião. Há uma mudança de opinião. No primeiro fragmento, ela tem uma visão banal, trivial, carnal do amor. No segundo, ela tem uma visão mística, espiritual, sagrada do amor. A mudança de opinião que ocorre entre os fragmentos 1 e 2 deve-se à redenção, à transformação da personagem, após conhecer o verdadeiro amor. É o verdadeiro amor que faz Lúcia mudar a sua visão, a sua percepção em relação ao amor. O fragmento 2 expressa a visão do amor espiritual, graças à ação purificadora do verdadeiro amor. Então, a afirmativa 1 verdadeira, a afirmativa 2 verdadeira, e as duas afirmativas tocam no tema central desse romance de José de Alencar, que é a redenção, a transformação, a purificação, a regeneração de uma prostituta, graças à ação do verdadeiro amor. Então, as duas afirmativas são verdadeiras, a afirmativa 1 e a afirmativa 2. Próxima questão. Questão sobre os romances indianistas. Resgatamos elementos do exercício 01, né? O índio, antes de partir, é um trecho do romance O Guarani, romance indianista de José Alencar. O índio, antes de partir, circulou a alguma distância o lugar onde se achava Cecília, de uma corda de pequenas fogueiras feitas de louro, de canela, urataí, a questão da natureza brasileira, né, extremamente valorizada. Desta maneira, o índio tornava aquele retiro impenetrável, veja só, tornar o retiro impenetrável, o retiro, o lugar onde Peri e Ceci se encontravam, impenetrável, para que estranhos não devassassem, não invadissem, não entrassem no ambiente onde estavam Peri e Ceci. Peri não sofreria que uma vespa e uma mosca sequer ofendesse a cultos de sua senhora. Veja que é a ideia de proteção total, né? Ele não sofreria, ele não permitiria, ele não admitiria que uma vespa sequer ofendesse a pele de sua senhora. A ideia de proteção, a ideia do cuidado. Por isso, tomara todas as precauções para que nada acontecesse, nem mesmo uma mosca pousasse sobre a pele de Ceci. Veja que é um trecho que revela a extrema devoção, o extremo cuidado, a extrema proteção que Peri exerce em relação a Ceci. A questão, portanto, vai avaliar esse trecho. E, vejamos. Item 1. O fragmento revela uma característica de Peri. Ele amava Ceci não para sentir prazer ou ter satisfação, mas para dedicar-se inteiramente a ela. A ideia do amor sacrificial, do amor espiritual, do amor místico, o amor de doação total ao ser amado, é típico do romantismo, e no caso do Guarani, isso é levado a extremos, para cumprir o menor dos seus desejos, para evitar que a moça tivesse um pensamento que não fosse imediatamente uma realidade. Verdadeiro, é exatamente isso que acontece, e o trecho revela isso, fenômeno que acontece em todo o romance, e que é sintetizado e que é resumido e representado simbolicamente nessa cena citada no fragmento. Verdadeiro. Item 2. Assim como a união de Martim com Iracema, Martim e Iracema, no romance Iracema, a união de Peri e Ceci, ou Cecília, no romance Guarani. Também constitui, dentro do projeto literário de Alencar, uma representação simbólica idealizada do entrelaçamento do branco europeu com o indígena. Perfeito, o Alencar faz isso, né? Por que idealizada? Porque a união entre o elemento branco, o amor do representante do elemento branco com a representante do elemento indígena. No caso de Iracema, o elemento indígena, Iracema, o elemento branco, Martim. No caso de o Guarani, a posição se inverte. O indígena passa a ser o homem, Peri, o branco passa a ser a mulher, Ceci ou Cecília. Nos dois casos, a união
do branco com o índio como elemento gerador, de forma simbólica, a uma idealização dessas origens do povo brasileiro a partir da união do branco com o indígena. Está correto, é verdadeiro. As afirmativas 1 e 2 são corretas. Verdadeiro. Vamos então para a questão 6. Agora, questão sobre os romances regionalistas, questão sobre o romance A Escrava Isaura, do escritor Bernardo Guimarães. Muito bem, nós temos um diálogo. Esse diálogo aqui é o diálogo entre a patroa de Isaura, da escrava Isaura, que é a mulher do Leôncio, e a escrava Isaura. É bom lembrar que Leôncio, esposo dessa senhora que dialoga nesta cena, ele persegue Isaura porque, mesmo sendo casado, queria ter um relacionamento com Isaura. E Isaura, sendo uma mulher romântica, foge completamente das perseguições de Leôncio, e isso aí vai sustentar o grande conflito do romance, né? Que se resolve com Isaura encontrando Álvaro, um homem livre e rico, que acaba comprando a fazenda na qual estava Isaura e, por tabela, comprando Isaura, e assim a liberdade completa e plena de Isaura. Ok. Não gosto que cante. Veja, é a patroa de Isaura, a mulher de Leôncio, falando com Isaura. Não gosto que cantes, não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, que és uma escrava infeliz. Ela diz isso porque Isaura vivia na casa e era bem cuidada e era bem tratada. Foi educada, alfabetizada, tocava piano, música e outras coisas. Ela diz: deram-te uma educação como não tiveram muitas ricas e ilustres damas que eu conheço. És formosa e tens uma cor linda, que ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de sangue africano. É bom lembrar que essa cor linda é uma das grandes contradições do romance, porque Isaura é uma escrava, mas é uma escrava branca. Daí ela ser recebida, ser aceita e conviver na casa da senhora, tratada como se fosse uma pessoa branca, tratada de uma forma especial. Mas ela é uma escrava. E aí, veja a resposta que Isaura dá. Mas, senhora, apesar de tudo isso, que sou eu mais do que uma simples escrava? Que Isaura está dizendo. Eu sou tratada assim, mas eu continuo sendo uma escrava. Essa educação que me deram e essa beleza que tanto me gabam, de que me serve? São trastes de luxo colocados na senzala do africano. A senzala, nem por isso, deixa de ser o que é. Uma senzala. Quer dizer, apesar de a senhora me tratar bem, apesar de ter me dado toda essa educação, eu continuo sendo uma escrava nesta casa. E ela prossegue. A patroa diz: o que é que você se queixa, Isaura? Ela disse: eu sei conhecer o meu lugar. Ok. Vejamos. O fragmento transcrito revela o tema da escravidão que percorre o romance A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Sobre essa questão, afirma-se: na primeira fala, a patroa dirige-se à escrava Isaura. Verdadeiro. Trata-se de uma fala que insere no texto a valorização coletiva dos negros. O erro está aqui. Veja, a valorização que a patroa faz é específica, é de Isaura. E faz essa valorização e deixa claro, tens uma cor linda. Faz essa valorização especificamente de Isaura e faz a valorização porque Isaura é escrava, mas é uma escrava branca. Essa valorização não se aplica a todos os escravos. Essa valorização se aplica especificamente à escrava Isaura. Errado. Não há uma valorização coletiva dos negros. Há apenas, e o romance, de alguma maneira, faz essa denúncia, né? Apesar das críticas que se faz contra o romance de Bernardo Guimarães, por Bernardo Guimarães não ter tido a coragem de criar uma personagem negra, porque aí sim, de fato, teríamos uma verdadeira representação da mulher negra escravizada e teríamos a mulher negra escravizada como heroína do romance. Apesar disso, o Bernardo Guimarães tem os seus méritos, né? Que ele faz essa crítica aqui, principalmente porque, se de um lado Isaura é valorizada, os demais negros são maltratados ao longo do romance. A própria Isaura, na sua condição de escrava, ela é perseguida em alguns momentos, é perseguida principalmente por Leôncio, que queria tratá-la como objeto sexual e, por não ter sido correspondido, persegue ela
ferozmente, ok? Então, falso. Não há valorização da coletividade dos negros. O que a patroa, o que a esposa de Leôncio faz é valorizar Isaura individualmente, e não a coletividade dos negros. Falso. 2. Apesar de a obra realizar alguns questionamentos acerca da senzala, a segunda fala sugere que a escrava Isaura parece momentaneamente resignada. É importante isso aqui, momentaneamente resignada. Por quê? A patroa fala tudo isso, ela diz: eu sei o meu lugar. Eu sei que sou uma simples escrava. Eu sei que toda essa educação, essa beleza que me deram, não me faz de mim diferente do que eu sou. Eu sou uma escrava. E sei conhecer o meu lugar. Isso é uma momentânea resignação. O que é resignação? É você, por não ter capacidade de mudar o seu destino, você aceitar o destino. Aceitar de forma constrangida, de forma forçada pelas circunstâncias. Você aceita resignadamente o que está acontecendo com você. É o que acontece. E o texto coloca momentaneamente resignada, porque em um dado momento ela vai fugir para escapar dessa condição, principalmente quando Leôncio investe-se contra ela para possuí-la sexualmente. Então, verdadeiro, afirmativa 2 é verdadeira. Momentaneamente resignada ao lugar que ela ocupa na sociedade. No caso, que lugar é esse que ela ocupa na sociedade? Lugar de escrava. Quando ela diz, eu sei o meu lugar. Verdadeiro. 3. A relação amistosa entre Isaura, uma negra africana, e a patroa, uma mulher branca, é indicativa da proposta abolicionista do romance, que põe em destaque a tese da democracia racial e da convivência harmônica entre brancos e negros. Falso. Não há a tese da democracia racial, o tratamento pacífico é dado apenas a Isaura, e mesmo assim, essa ideia de democracia racial é rechaçada no romance, porque Leôncio, o homem branco, quer forçar a negra de forma violenta a ter relacionamento com ele. Não tem nada de democracia, não tem nada de convivência harmônica entre brancos e negros. O que há é uma relação de violência, principalmente do patrão Leôncio em relação à sua escrava, a escrava Isaura. Errado, falso, essa tese não está presente no romance, essa convivência harmônica não está presente no romance. Falso. Essa convivência harmônica existe apenas e especificamente entre Isaura e sua patroa, mas não é a tese do romance. Falso. Resposta, letra B. Apenas a afirmativa 2 é verdadeira. A afirmativa 1 é falsa, a afirmativa 3 é falsa. Vamos então agora para a questão de número 7. Nós temos um fragmento do romance O Seminarista, do escritor Bernardo Guimarães. O Seminarista, que é a história do jovem Eugênio, que ama Margarida, a família é contra esse amor e obriga Eugênio a ir para o seminário. E aqui nós temos, precipitado do alto do seu puro e austero ascetismo aqui tem a ver com o voto de celibato. No abismo da fraqueza, na beira da fraqueza, o espírito do padre tombou em outro abismo mais fundo e talvez mais degradante, julgando-se perdido sem remédio e para sempre, porque no final do romance o padre cede à tentação e tem um relacionamento amoroso com a Margarida, quem amava antes de ser padre. Essa era a sina fatal que desde o berço me estava fadada. Caí até o fundo do abismo, donde nunca mais poderia levantar-me. Essas expressões que eu destaquei serão úteis para a análise do que vem a seguir. O fragmento transcrito traz uma reflexão de Eugênio que representa, no contexto da obra, a vitória da liberdade, a sobreposição dos impulsos humanos do indivíduo sobre as leis sociais da coletividade. Falso, porque não há vitória da liberdade. Eugênio não pôde escolher livremente casar e viver o amor com Margarida. Ele se torna padre. E nesse aprisionamento do sacerdócio para o qual ele não tinha vocação, ele acaba cometendo o sacrilégio, porque acaba tendo um relacionamento mesmo sendo padre. Não há vitória da liberdade, há a derrota da liberdade, porque ele não tem a liberdade de escolher. Ele não tem a liberdade de viver o amor que sempre quis viver.
Ele é obrigado a ser padre. Erro. Vitória da liberdade. Sobreposição dos impulsos do indivíduo sobre as leis sociais. Não. As leis sociais acabam sobrepondo-se por obrigar o padre a ser padre sem que ele tivesse vocação para ser padre, sem que Eugênio quisesse ser padre. Então, não há vitória da liberdade, errado, falso. E tem dois. Na tentativa de denunciar o celibato religioso, a denúncia do celibato, um jovem Eugênio que tem um grande amor por uma moça, Margarida, e que é obrigado pela família a virar padre. E lá no seminário é obrigado pelos padres a continuar sendo padre, mesmo não tendo vocação religiosa. O autor compõe o drama do amor romântico, o drama de um rapaz que ama uma moça e não pode viver plenamente esse amor, cuja realização amorosa é impedida pela interferência de terceiros. Os terceiros que impedem essa realização amorosa são os pais de Eugênio, antes dele ir para o seminário, no caso de ele já estar no seminário, a interferência dos padres. Verdadeiro, ok. 3. O autoritarismo paterno, o pai, que é autoritário, que impede ele de viver o amor, obriga ele a ser padre. A hipocrisia dos dogmas religiosos, os padres, mesmo sabendo que ele vivia um grande amor, impõem, obrigam ele a viver o dogma do celibato, são objetos de crítica do romance. Eu quero lembrar que essa crítica do romance também também está associada à questão religiosa envolvendo o conflito da Igreja Católica com a maçonaria. De certa forma, o romance de um escritor que era republicano condena a Igreja porque está influenciado pelas ideias maçônicas que atacavam a Igreja, e o romance tem um endereço certo, que é criticar o clero, né? Daí o desfecho trágico. Qual é o desfecho trágico da narrativa? Nessa impossibilidade de realizar o amor, Eugênio, mesmo sendo padre, tem esse relacionamento ao final do romance com Margarida. Margarida morre e ele enlouquece. A loucura do padre Eugênio, a morte de Margarida, é o desfecho trágico da narrativa. Verdadeiro. Trata-se, portanto, de uma narrativa romântica típica. No romantismo, se a realização amorosa se torna possível, temos um final feliz. Se a realização amorosa é impossibilitada, só existem 3 saídas para a narrativa romântica, que é a felicidade amorosa, quando o amor é possível, ou a morte, ou o celibato, ou o mosteiro. No caso do Eugênio, diante da impossibilidade amorosa, temos a morte de Margarida e a loucura de Eugênio. Então, verdadeiro, 2 e 3, verdadeiro, letra D, é o gabarito dessa questão. Vamos para a questão 8. Questão sobre o romance regionalista. Um fragmento do romance Sertanejo, de Zé de Alencar. Esta imensa campina, nela campeia o destemido vaqueiro, o vaqueiro que acossa o touro indômito, o vaqueiro que tem admirável destreza, herói, capaz de vencer o touro indômito, a voz saudosa e plangente do vaqueiro. E o vaqueiro diz, o narrador diz, quando te tornaria a ver, sertão de minha terra natal, onde a aurora serena e feliz da minha infância, respiraste tuas auras impregnadas de perfumes agrestes, onde se comunga, olha, a natureza do sertão é quase que religiosa, onde o homem comungar é um termo religioso, a seiva dessa natureza possante. Veja que há toda uma idealização do vaqueiro, destemido vaqueiro, herói porque enfrenta o touro indômito e domina, admirável destreza, a voz saudosa e plangente do vaqueiro. Veja que há a idealização do vaqueiro, do ser humano, e a idealização da paisagem. O sertão, imensa campina, aurora serena e feliz, auras impregnadas de perfumes agrestes, natureza possante. Veja que esse sertão descrito por Alencar é o sertão da imaginação, é o sertão que ele imagina, não é o sertão real. O sertão real é seco, áspero, inóspito. O sertão do Alencar é uma imensa campina, perfumes agrestes, natureza possante. Claramente, idealização da paisagem sertaneja. Veja só, o texto registra uma cena do vaqueiro em contato com o gado, no romance Sertanejo de Alencar. Sobre a cena descrita, há um registro idealizado da paisagem, verdadeiro. Realça
a integração harmônica entre o ser humano e a natureza. Sim, o vaqueiro comunga a seiva da natureza pulsante, comungar integração, harmonia, uma relação quase que sagrada entre o homem e a natureza. Verdadeiro, isso ocorre em todos os romances românticos. Letra D, focalização da página da figura humana numa perspectiva subjetiva. Subjetiva quer dizer, a partir da visão da emoção e não da realidade. Perfeito. O sertão que se imagina é o que temos, muito mais do que o sertão da sua realidade concreta. O sertão que aparece no texto é o sertão subjetivo, o sertão imaginado, fantasiado, e não o sertão verdadeiro, o sertão real. Então o erro está na letra C. Linguagem concisa. A linguagem não é concisa, a linguagem é prolixa, enfeitada, como é típico dos romances de Alencar. Descrição precisa. Não há uma descrição precisa. A descrição que se faz da paisagem não é a descrição do detalhe real de como a paisagem se apresenta. É uma descrição subjetiva, abstrata, que não corresponde à precisão. O erro aqui é concisão, não há concisão, porque há enfeites, há adjetivações subjetivas, então não há linguagem concisa, objetiva, nem há precisão. Erro, letra C, resposta, letra C dessa questão. Questão número 9, sobre os romances regionalistas. Ali começa o sertão bruto. Que sertão é esse? A primeira palavra parece que ele vai fazer uma descrição real do sertão. Mas o que vem a seguir? O capim crescido e ressecado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de relva. Veja que idealização da paisagem, né? O capim antisseco, quando vem o sol, ele se transforma, o sol e a chuva, ele transforma-se em um vicejante quer dizer, vigoroso, o tapete verde de relva. A relva é um tapete verde. A língua de fogo esguia e trêmula, como que a contemplar medrosa e vacilante os espaços imensos que se alongam diante dela. Ou seja, quando há um incêndio, a língua de fogo contempla a paisagem imensa, a paisagem do sertão, e o fogo fica esguio e trêmulo, medroso e vacilante, diante da imensidão da paisagem. Veja que há uma extrema idealização da paisagem, a ponto de dizer que o fogo tem medo de contemplar a imensidade da paisagem que está diante dele. É cair, porém, daí a dias copiosa chuva, e parece que uma varinha de fada, de forma mágica, andou por aqueles sombrios recantos, a traçar às pressas jardins encantados e nunca vistos. Veja que a descrição da paisagem sertaneja, aqui feita em detalhes, mas esses detalhes que são destacados para realçar a beleza, o encantamento da paisagem sertaneja. O romance romântico teve como fundamental importância a formação da ideia de nação. Veja que a questão agora está tocando para a questão do nacionalismo. Considerando o texto acima, é possível reconhecer que é uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção da identidade de nação, expansão do conhecimento dos limites geográficos da Terra, que promoveu o sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil. No caso de Inocência, conhecer o sertão do Mato Grosso, ainda que de forma idealizada e fantasiada, mas o romance cumpre o papel de mostrar realidades, mostrar imagens, paisagens de ambientes do Brasil que eram até então desconhecidos. O interior do Brasil, o sertão do Nordeste, com os romances de Alencar, o sertão do Mato Grosso, com o Visconde Antônio, o sertão de Minas Gerais, com Bernardo Guimarães, o sertão de Goiás, com Bernardo Guimarães, o interior do Rio Grande do Sul, com José de Alencar, e isso aí tem a ver com o sentimento de unidade do território nacional, a questão nacionalista, mostrar o território do Brasil em toda a sua vastidão. Verdadeiro. Valorização da vida urbana do progresso em detrimento do interior. Pelo contrário, o que ele está fazendo aí é valorizando o interior. Errado, falso. Construção em linguagem simples, simples não, a linguagem enfeitada. Realista não, fantasiosa. Sem fantasia ou exaltação. O erro aqui é que há fantasia. A exaltação, valorização da paisagem rural do Brasil. Então, errado o item 3, errado o item 2, só um é verdadeiro, gabarito letra A.
E para finalizar, a questão 10, sobre o Cabeleira. Cabeleira é a história de um cangaceiro que pratica maldades e atrocidades no sertão do Nordeste, mas, no final do romance, conhece o amor. O Cabeleira, que é o cangaceiro Zé Luiz, conhece o amor de Luzia, e esse amor vai transformar o coração do Cabeleira, que vai se regenerar e vai abandonar o banditismo e a violência. Vejamos. Interessante aqui só destacar o seu espírito, que durante anos só conhecia ideias de sangue e morte, isso é o passado, né? Durante 20 anos passados, só conhecia violência. Recebiam agora doces expressões que anunciavam uma consoladora existência superior. Recebiam agora. Passara, transformou-se no bandido, já não havia o assassino. Havia um espírito contrito, um coração cheio de temor a Deus. Veja que esse trecho aqui é revelador dessa transformação por que passa o cangaceiro. O desfecho da trajetória do cangaceiro Zé Luiz. O fragmento revela o desfecho, o estágio final do cangaceiro. O desfecho apresentado no fragmento está diretamente relacionado com a redenção de José Gomes, graças ao amor de uma mulher, que redirecionou, mudou. O amor transforma as pessoas. Concepção romântica. Verdadeiro. 2. O trecho traduz a cena em que José Gomes, o cangaceiro, o cabeleira, concretiza a passagem da condição de criminoso, isso era o passado, para a condição de pecador arrependido, o presente. Assim, a temática do banditismo, a redenção do cangaceiro, reconduz a narrativa para o universo do romantismo, porque ele era bandido, mas se regenerou, mas se transformou pela ação do amor. Apesar da questão do banditismo, ele se transforma num personagem romântico pela ação do amor que o regenera. Verdadeiro, gabarito, portanto, letra C. Ok? Então aí está o nosso gabarito. Eu pergunto, há alguma pergunta de vocês aí em relação a tudo isso aí que foi exposto? Se houver, eu estou aqui para responder. No chat aí, tem alguma pergunta? Não. Eu vou abrir aqui os microfones, porque se alguém quiser fazer alguma pergunta, poderá fazê-lo. Como eu abro aqui o microfone aqui? Já está aberto. Eles têm a opção, se eles quiserem.